Tudo começou em 1912, quando Ernst Stromer, um paleontólogo alemão, escavava uma região remota do Egito chamada Barraria. Entre ossos fossilizados, ele encontrou vértebras espinhosas, mandíbulas alongadas e dentes cônicos. Stromer não tinha dúvida, aquilo era algo jamais visto antes. Em 1915, ele batizou a criatura de Spinosaurus aegyptiacus, o lagarto espinhoso do Egito, mas o mundo ainda não estava pronto para ele. O fóssil original, guardado em um museu em Munique, foi destruído durante um bombardeio aéreo em 1944. Com isso, perdemos o único registro físico do maior predador terrestre já descoberto. O espinossauro virou uma lenda científica, um fantasma entre os dinossauros. Durante mais de meio século, o espinossauro ficou no limbo da paleontologia. Mas em 2008, nas minas de Kenkem, no Marrocos, fragmentos começaram a surgir novamente. Dentes, ossos do quadril, pedaços da mandíbula. Esses fósseis estavam a milhares de quilômetros do Egito, o que levantou uma nova pergunta. Existiam mais espécies de espinossauro ou era o mesmo animal com ampla distribuição? A grande virada veio em 2014, quando o paleontólogo Nizar Ibrahim apresentou uma reconstituição quase completa da criatura. E a surpresa foi imensa. Pernas traseiras curtas, braços fortes, uma longa cauda e adaptações que nenhum outro terópode apresentava. A ciência começou a enxergar o espinossauro não apenas como um predador de terra firme, mas como um caçador dos rios. Pela primeira vez, um dinossauro carnívoro mostrava evidências reais de vida semiaquática. A ciência começou a enxergar o espinossauro não apenas como um predador de terra firme, mas como um caçador dos rios. Pela primeira vez, um dinossauro carnívoro mostrava evidências reais de vida semiaquática. Seus dentes não eram serrilhados como os de um predador de carne, mas cônicos e perfeitos para agarrar presas escorregadias. Seu crânio tinha sensores de pressão parecidos com os de crocodilos modernos, o que sugere que ele podia detectar movimentos na água. Os ossos de suas pernas e quadris também eram mais densos do que o normal. Isso não é coincidência. Em animais aquáticos, ossos densos ajudam na estabilidade submersa, permitindo mergulhos mais controlados. E havia mais. Seus narizes ficavam no alto do focinho, como em um jacaré, facilitando a respiração com a cabeça parcialmente submersa. Nada nesse animal era por acaso. Tudo nele indicava um estilo de vida que nenhum outro dinossauro carnívoro conhecido possuía. Para entender o espinossauro, precisamos entender onde ele vivia. Há cerca de 100 milhões de anos, o que hoje é o deserto do Saara era um labirinto de rios, lagos e pântanos exuberantes. Um verdadeiro paraíso, ou inferno, dependendo de qual lado da cadeia alimentar você estivesse. Esse ambiente aquático abrigava uma diversidade impressionante. Peixes gigantes como o Mawsonia, predadores como os Sarcosuchus, um crocodilo pré-histórico com mais de 10 metros e, claro, o próprio espinossauro. Em vez de competir com predadores terrestres por carcaças ou presas, o espinossauro explorou um nicho pouco usado, a água doce. Isso o tornou um predador especializado, talvez até dominante nesse ecossistema. Ele não apenas visitava os rios, ele era parte deles. Como caçava o espinossauro? A ciência ainda não pode responder com precisão, mas pistas sugerem um comportamento muito mais estratégico do que se pensava. Modelos biomecânicos indicam que ele usava sua longa cauda para impulsão na água, como uma enguia gigante. Ao se aproximar de um cardume, podia mover-se de forma silenciosa e rápida. A mordida não era potente como a de um T-Rex, mas sua mandíbula era ideal para agarrar e segurar presas móveis. Talvez ele fosse um caçador solitário, emboscando peixes nas margens. Ou talvez, como os ursos modernos, se posicionasse em pontos estratégicos do rio, esperando o momento exato para atacar. O espinossauro era um híbrido de crocodilo, garça e urso, tudo isso em um único corpo, esculpido por milhões de anos de adaptação. Entre todos os traços estranhos do espinossauro, um deles continua intrigando os cientistas: sua vela. Uma enorme estrutura óssea composta por espinhos neurais que podiam alcançar 2 metros de altura. Mas, para que servia? Algumas hipóteses dizem que ela ajudava a regular a temperatura corporal, absorvendo ou dissipando calor como orelhas de elefante. Outras sugerem que era uma ferramenta de exibição, como a cauda de um pavão, usada para atrair parceiros ou intimidar rivais. Há quem acredite que a vela poderia até ajudar na natação, funcionando como uma quilha ou estabilizador.
Mas isso é controverso. Testes em modelos computacionais não mostram ganho hidrodinâmico significativo. A verdade? Ainda não sabemos. Mas a vela do espinossauro continua sendo uma das estruturas mais enigmáticas já descobertas no reino dos dinossauros. Em 2001, uma batalha virou febre nos cinemas. Espinossauro contra Tiranossauro Rex. No filme Jurassic Park 3, o espinossauro vence com facilidade. Mas o que diz a ciência? Vamos aos fatos. O espinossauro era maior em comprimento, cerca de 15 metros contra 12 do T-Rex. Mas o T-Rex era muito mais robusto, com mandíbulas capazes de esmagar ossos com até 6 toneladas de força. Já o espinossauro tinha uma mordida mais fraca, adaptada para pegar peixes. Suas garras, no entanto, eram longas e curvas, armas perigosas em um confronto corpo a corpo. Mas o maior obstáculo, eles jamais se encontraram. O T-Rex viveu na América do Norte, cerca de 30 milhões de anos depois do espinossauro, que habitou o norte da África. No fim das contas, a luta entre esses dois titãs existe apenas na ficção, e talvez seja melhor assim. Apesar de ter sido um enigma científico por décadas, o espinossauro encontrou seu lugar na cultura pop. Sua fama explodiu após Jurassic Park 3, onde ele assumiu o papel de novo vilão dos dinossauros. Desde então, ele passou a aparecer em games como Ark Survival Evolved, Jurassic World Evolution e até em séries animadas. Suas versões variam, algumas exageradas, outras mais científicas. Fãs o veem como o rival definitivo do T-Rex, o anti-herói do mundo dos dinossauros. Ele se tornou símbolo de mistério, adaptação e força, mesmo que muitas vezes longe da precisão científica. Mesmo com tantas descobertas, o espinossauro ainda está no centro de debates intensos. A principal controvérsia gira em torno de seu estilo de vida. Ele nadava ativamente como um crocodilo? Ou apenas caminhava por águas rasas como uma cegonha gigante? Estudos de 2020 reforçaram a ideia de que a cauda era adaptada à natação. Mas há quem conteste isso, dizendo que o animal era desajeitado demais para viver na água. Outros paleontólogos propõem que havia mais de uma espécie de espinossauro, algumas mais aquáticas, outras mais terrestres. A escassez de esqueletos completos torna tudo mais difícil. A verdade é que, a cada nova descoberta, a imagem do espinossauro muda. Ele é como um quebra-cabeça em constante reconstrução. Mais do que o maior carnívoro terrestre que já existiu, o espinossauro representa o quanto ainda ignoramos sobre nosso próprio passado. Ele quebrou padrões, misturou terra e água e desafiou tudo o que sabíamos sobre como um dinossauro carnívoro deveria ser. Hoje, ele não é apenas um fóssil, é um lembrete de que a ciência está sempre em evolução e que até mesmo no mundo dos gigantes extintos, há espaço para o inesperado. O espinossauro é o seu dinossauro favorito? Deixe um comentário e diga qual outro monstro pré-histórico você quer ver aqui no canal. E se curtiu essa jornada pelo tempo, se inscreva, porque esse é só o começo.